dizia que naturalmente deve ter feito vários apontamentos desse discurso do Presidente da República. É longo e contém vários dados como ponto introdutório. O que é que gostaria de partilhar com o nosso auditório? Bom, é assim, eu, tendo em conta que estamos num país, também eu, no meu caso específico, África do Sul, e também anualmente o presidente faz o discurso do Estado da Nação, nós notamos total diferença em relação ao que o João Lourenço faz. O João Lourenço apresenta números brutos e não se consegue saber, e muita confusão, e não se consegue saber de facto o que é que foi feito, o que é que não foi feito. E nós, geralmente, quando vamos ler o discurso de Estado do presidente Ciro Ramaphosa, ou do Zuma, ou de outro, ele apresenta os indicadores econômicos, os indicadores sociais. Eu, depois de ler o discurso, tenho certeza de como é que o país está economicamente. No caso do presidente João Lourenço, se formos buscar sobre a inflação, não encontramos nada. Em termos de indicadores econômicos, encontramos dados que é sobre a taxa de desemprego, que ele diz que está na ordem dos 32,5%, e depois ele diz mais adiante que vão aumentar mais 290 mil postos de emprego. Angola está na lista de um dos países com as taxas de desemprego mais alta de desemprego a nível da SADC, depois da África do Sul e a Namíbia. Angola, as taxas de desemprego para um país para ser considerado normal deve ser na ordem dos 5%. Angola, tendo em conta que está com 32,5%, quando João Lourenço entrou, ele encontrou uma taxa de desemprego na ordem de 28%, isto em 2017. Se ele vai criar aqui 290 mil postos de emprego, quer dizer que vai reduzir de 32 para 30. Mesmo assim, não vai resolver o problema. Ele vai voltar para a taxa até de 2019 de desemprego. Quer dizer que estes números a bruto que o presidente apresentou não vai resolver o problema, e com isso nós vamos ter ainda consequências. O que é que vai ter? Vamos ter aqui mais em termos econômicos, vamos ter mais pessoas no desemprego. Em termos políticos, mais crise políticas, mais tensões. Em termos sociais, vamos ainda ter aumento da criminalidade. Vamos ter, em termos de desenvolvimento, pessoas também ainda a saírem do país, ou melhor, fuga de seres, de pessoas ou de quadros para o exterior do país. Então, quando este discurso está-nos a dizer que nada mudou e nada ainda vai mudar, ainda vamos continuar a viver assim por um bom tempo. Também, ele, por exemplo, se nós olharmos e tentarmos ver o que é que ele fez a nível, por exemplo, aqui das províncias, por exemplo, assim, eu quero saber, ok, eu sou do Cunene, nesse discurso, o que é que foi feito na minha província do Cunene? No Cunene, ele apresenta-te aqui que só foi feita uma obra, que é o Hospital Simeone Mukune, e tem mais aí 12 institutos por se fazer. Na província do Zaire, por exemplo, tem aí umas ruas, ou umas estradas que vão ser reabilitadas, que foram reabilitadas, e por fazer está uma umbala do rei do Congo, que o presidente diz. Por exemplo, quer dizer que no espaço de um ano, nessas províncias, não se fez praticamente nada. Por exemplo, se nós olharmos para Benguela, ele apresenta que Benguela foram feitas aqui duas coisas. Ele fala da modernização portuária e fala também de novos serviços de justiça. Quando você vai olhar para o discurso e ver quais são esses serviços de justiça que ele está a dizer, é que no Hospital Geral da Catumbela e no Hospital de Benguela vão colocar ali em inglês nós chamamos desket, um gabinete para registar as crianças que vão nascer. Quer dizer, isto parece uma forma de enganar também as pessoas. E agora, por fazer
tem aqui a refinaria, a questão do corredor do Lobito e terminais marítimos. Quer dizer, há 4 obras em Benguela, uma das províncias que é Gama, uma das principais praças eleitorais e, praticamente, em termos de feituras, só há isso. Cabinda também, o que foi feito foi um centro que ele chama Sinfotec e tem aí 5 obras por fazer. Num resumo geral, eu penso que tem mais, o presidente apresentou mais dados de coisas que ele está por fazer ou que estão em vias de ser concluídas do que por fazer. Gama, E, já vai detalhar, já vai detalhar. No seu, na abertura da sua intervenção, falou que o modelo angolano é semelhante ao da África do Sul. O que é que difere na forma de apresentar do discurso à nação do presidente sul-africano e do nosso chefe de Estado? Há também esse discurso longo de 2, 3 horas. Como é que é apresentado o país aos sul-africanos? Se podemos falar, estabelecer aqui uma comparação. bom, o presidente tem o seu discurso de Estado da Nação, que às vezes também pode ser 2 horas. Depois de 2 dias, ele volta ao Parlamento, porque os parlamentares vão analisar o seu texto, vão para o Parlamento para lhe questionarem ou lhe colocarem questões à volta do seu discurso. Os deputados vão fazer comparações com Ou seja, outros dados depois há dos um discursos debate. anteriores e etc., e da realidade do país. Depois País acontece é um, esse. depois Depois, acontece, sim, como? acontece um debate após a apresentação deste discurso, Pois, dá-se o prazo. acontece um debate. Depois, os ministros, por exemplo, da polícia também, depois de uns meses, vai apresentar mais detalhado o quadro da criminalidade do país. Por exemplo, eu vou naquele discurso, consigo ver no meu bairro que tipo de crime há, a que horas as pessoas os bandidos vão roubar, conheço a natureza do crime em quase do meu bairro e do bairro e dos arredores. Depois também tem o ministro das Finanças, vai apresentar com mais detalhes o quadro da economia e das finanças do país. E depois, ele apresenta dados estatísticos. Por exemplo, o presidente não apresenta isso, uma coisa ou outra. Só com estatísticas é que consegue saber os dados. Por exemplo, esse dado que eu dei aqui, que ele diz que vamos ter mais 290 mil postos de emprego. Quem ouve assim é bruto, pensa que é muito. Mas quando vamos para a prática, ele só vai influenciar 2% na taxa de desemprego do país. Então, esses números assim gordos e abruptos servem para enganar, porque no fundo nós precisamos de cerca de 4 milhões aí de postos de emprego. E esse número que o presidente apresentou é muito pouco. Quando o presidente fala de salas de aulas, também apresenta números abruptos. No fundo, é um discurso abrupto que serve necessariamente para confundir e desinformar também ou enganar as pessoas que vão ouvir, para Obrigado, dar a Gama. impressão que estou a fazer muito. O- o- Aquilo que o José Manuel já falou aí, é só para mostrar que o presidente está a fazer, vai criar, porque ele engana-te aqui com essa brutalidade em termos de número. Obrigado.